Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e esse aqui é mais um Balcast. Fala, galerinha, Rafael Baltresca para mais um Balcast aqui. E hoje eu tô com o senhor Robinson Gessoni. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Gratidão aí pela oportunidade, estou muito feliz em revê-lo aí depois bom, de um hein, que tempo. a gente conseguiu se encontrar. É verdade, né, motorista? A gente só se vê em eventos, rapaz, só é quando a vida nos dá essa oportunidade. Bom, para quem não conhece o Robinson, eu vou falar um pouco como eu o conheci. No ano de 2004, foi 2004, não é? Rapaz, a memória tá boa, hein? Desde aquele ano, eu estava passando por um momento bem complicado da minha vida. Foi quando eu perdi meu pai. Verdade. Eu tava morando num outro lugar e minha vida tava dando uma chacoalhada e a gente tem que escolher alguns caminhos e o caminho que eu escolhi foi fazer cursos. Certo. Eu comecei a fazer curso de tudo que você pode imaginar. Eu fiz curso de oratória, eu tinha feito um curso de PNL. Você chegou a fazer conosco de oratória também? Não. Outro De lugar, oratória, né? Tá. eu fiz com... chamavam, eu vou lembrar até lá, um senhor japonês, curso Cláudio Ayabe. Cláudio Ayabe. Você conheceu o Cláudio, não foi? Conheço Cláudio. E talvez o Cláudio que me indicou o seu curso ou vocês que me indicaram o Cláudio. Então, na época, pelo que eu percebi, fomos nós lá do Centro de Aprendizagem, né, que indicamos o Cláudio, e depois eu vi reencontrá-lo lá no Cláudio Ayabe, que eu dei treinamento, inclusive, no Instituto lá com ele. Os caminhos voltaram a se cruzar, verdade, né? verdade. Então eu fiz curso com o Cláudio, fiz de PNL, aí eu fiz com você de leitura rápida, leitura dinâmica, né? Isso, perfeito. Fiz com você também E foi muito bem, por sinal, hein? Parabéns aí pela performance lá na época. Olha, eu conseguiu ler um livro de 100 páginas em menos de uma hora. Vou ser sincero que leitura eu não fui tão assim... Mas foi bem, foi na média. Fui bem, boa, mas da memorização eu fiquei louco. Memorização você foi um ponto fora da curva. Não, eu adorei, cara. Até hoje eu uso as técnicas. E o Robinson foi meu professor, então, de memorização, né, isso cara? aí, quando você via aquelas listas lá de 100 palavras, 200, e eu ficava louco com aquilo. Verdade. E o legal da memorização, pelo menos que eu aprendi lá, é que é algo que você pode usar para você pode brincar, você pode usar numa emergência para decorar a chapa de um carro, você pode usar para você número telefônico, ir bem num concurso. A memorização é uma das ferramentas que eu uso até hoje. Até hoje. Se eu te falar a lista, eu falo agora. Teia, unha, mão, cão, lua, asa, fio, jô, pé... touro, tatu, tina, legal. timão, você gravou as tudo, gavetas mentais, cara. Eu né? tenho Parabéns. a 100 na minha cabeça. Legal. E me ajudou muito. E o Robinson me ajudou tanto, a gente acabou ficando mais próximos, a gente fez até um projeto de fazer palestra junto. Foi verdade. E foi bem legal, e até hoje é um cara que eu considero muito, que eu gosto bastante, é um mestre na área de memorizar, da leitura. E eu fiquei muito feliz quando soube que você viria aqui participar do Balcast. Conta um pouquinho da sua história para quem está ouvindo a gente. Quem é o Robinson? Você começou com o quê? Como foi o estalo para você entrar nessa área do comportamento humano? Que eu não conheço a história. Tá. Se me perguntarem, eu vou falar de você de 2004 para cá. Mas antes de 2004 tem chão, né? Tem bastante, viu? Primeiro eu quero agradecer o convite, eu me sinto muito honrado aí de poder compartilhar, né, a minha história com o seu público e dizer para você que foi assim, está sendo, né, uma jornada muito rica em termos de conhecimento, né? Eu sempre fui empreendedor, então desde os 11 anos de idade eu trabalho fora, né? Eu comecei, meu pai tinha uma empresa, né, uma construtora de prédios, e ganhava muito bem, faturava muito bem, mas eu sempre fui independente financeiramente, sempre busquei o meu dinheiro, a minha renda, para você ter uma ideia. Você tem irmãos? Tenho irmãos, são 4 irmãos, né? São 4 irmãos, né? 2 deles moram fora do país, né? Um na Argentina e a minha irmã nos Estados Unidos, em São Francisco, na Califórnia. E falam outros idiomas, inclusive aplicar as técnicas de memorização para utilizar. Funciona para aprendizado de espanhol e inglês, né? Então, assim, eu comecei vendendo papel na rua, eu vendia jornais e eu lia os jornais para poder até conversar isso com 11 anos de idade, né? Atrás, para conversar com um potencial cliente e conseguir vender isso. Mas você não precisava vender jornal? Não precisava, porque eu queria ter meu dinheiro. Olha que interessante. Meu pai tinha condições, né, de dar uma boa vida para a família, mas eu queria ter, eu sempre tive esse espírito de empreender. Aos 15 anos de idade, eu comprei uma banca de jornal. Eu comprei uma banca falida,
né? O dono da banca, engraçado essa história, porque ele era... Você comprou uma banca de jornal? Uma banca de jornal falida. O dono, quando me recebeu para comprar a banca, foi até engraçado essa história, ele estava completamente bêbado, alucinado dentro da banca. Daí eu fiz uma oferta para ele, o dinheiro que eu tinha guardado dos jornais que eu vendia. Aí né? É fácil para ganhar com pinguço, né? Não é? Aí ele aceitou daquele jeito, né? Meio cara brava, aceitou a proposta. Tá brincando. Pode ficar com essa banca aí, eu comprei. Eu sei que em 6 meses, Baltresca, eu consegui levantar o ponto. Para você ter uma ideia, eu morava no ABC, morava em Santo André, ali no final da avenida, ali no Jardim, para quem conhece. E eu lembro que eu fiz um diferencial. Eu, além de ficar, além do horário das outras bancas, né? Eu passava de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Aos domingos, eu aproveitava a casa Irie, o Yakitori, né? Que era uma casa que vendia frangos, né? Assados. Aquele pessoal que vinha do macro, da feira de leilões de carro do macro, fazia compras no macro, passava na volta no Irie, no Yakitori, para comprar frango assado e comprava um jornal comigo. Então você imagina uma banca de jornal que saiu de um patamar lá de nada, absolutamente 0 jornais por domingo, chegava a vender 80 estados de São Paulo, 80 unidades da Folha, 50 unidades da Folha de São Paulo. 15 anos. Com 15 anos, vai vendo como que... E assim, por ter uma banca de jornal, além de ler os jornais, agora eu já lia todas as publicações. Então eu pegava desde romance até livros de filosofia, lia Nietzsche, o que você imaginar. Eu não entendia muito bem o que estava ali, mas eu lia. Isso me ajudava até na formação acadêmica tradicional, né? Que barato. Cara, e aí, assim, a minha vontade pela leitura só aumentava. A cada dia só aumentava, né? Com 17 anos, meus pais se separaram. Aí eu tive que fazer uma escolha, né? Eu fui lá, vendi a banca de jornal, comprei uma casa para minha família, para nós morarmos. Deixa eu fazer um parênteses. Para quem está ouvindo agora, a gente agora, e não tem esse hábito da leitura, que dica que você dá para essas pessoas? Porque você tinha lá o seu negócio, você sempre gostou de ler, seus pais liam para você? Não, eu criei esse hábito na banca de jornal. Na banca. Aliás, veio um pouquinho antes, quando eu vendia os jornais, né, entregava jornais, né? Já o Diário do NBC. A manchete. Eu lia a manchete e conversava com o cliente, com a pessoa que recebia. E assim... Que dica que você dá para quem gostaria de ter o hábito da leitura? Então, são 2 dicas que hoje eu passo para as pessoas ao longo desses anos, o Baltresca, que eu percebi que são muito fortes, assim. A primeira é não esperar a vontade vir. Fazer mesmo sem vontade. Tá? E isso eu trouxe da inteligência emocional. Para criar o hábito de uma forma mecânica. Né? Você se impulsiona, você se move para isso e depois a vontade vem. É aquela história. O passarinho canta porque ele é feliz ou ele é feliz porque canta? Então ele não espera ficar feliz. Felicidade para cantar. Ele canta e daí ele se torna feliz. Legal. Então, por exemplo, quem não tem um hábito ou não gosta de ler, a pessoa ela pode pegar 5 minutinhos, não mais do que isso também, por dia, de preferência pela manhã. Assim que ela acorda, né? Seja de manhã ou se ela trabalha à noite, assim que ela acorda, ela lê 5 minutos durante 21 dias seguidos. E daí o que acontece? Na primeira semana ela vai sentir preguiça, como academia, né? A primeira semana você vai arrastado, na segunda você vai mais ou menos, mas já começa a comprar ideia, o cérebro ele começa a se acostumar com aquela... Da terceira em diante já ele sente falta. Faz falta, né? Exato. E daí na terceira semana, você pode ter certeza que a pessoa não vai estar lendo só 5 minutos, porque o cérebro pede mais. Foi o que aconteceu comigo. Né? E a segunda dica? Você ia dar 2 dicas. Sim. E daí, para quem já gosta de ler, já tem o hábito da leitura, qual que é a proposta? É você diversificar o assunto. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, Robson, eu já leio bastante, até porque minha profissão exige, minha área de atuação exige, eu sou uma pessoa que tenho esse hábito e tal. Diversifica, até para você acionar áreas do cérebro que até então estavam adormecidas. Então, romance, depois um livro técnico, depois pega uma coisa, sei lá... depois pega uma arte, depois uma música, algo sempre procurar agregar conhecimentos diferentes para você acionar áreas diferentes do cérebro, porque a proposta é essa. Uma das suas áreas de atuação é, como você intitula, aprendizagem acelerada. Isso, aprendizagem acelerada. E tem a ver com nutrir o cérebro com outros e tantos assuntos. Exato. É isso. A aprendizagem acelerada é como se fosse um guarda-chuva, né? E daí você teria as hastes desse guarda-chuva, você teria o quê? Técnicas de memorização, concentração, leitura dinâmica, técnicas de estudo. A própria inteligência emocional, que pode gerar motivação também, está inserida nesse escopo aí, né? Os mapas mentais, tem muito assunto. Tem muita coisa. Mas vamos lá, fechou o parênteses, 15 anos, banca de jornal. Aí, com 17, o que aconteceu? Eu tive um trauma na família, um trauma muito grande. Eu passei por uma terapia, um processo terapêutico, né, com um amigo da família, que ainda vive, ele é psicanalista. Ele recomendou que eu fizesse um curso de inteligência emocional.
Então, nessa época, eu me interessei já pela área comportamental. Comecei a entender melhor. Com quem que você fez curso? Você lembra? Então, na época que eu fiz inteligência emocional, foi lá em Santo André. Né? Era na verdade, não era uma escola, um instituto. Era uma pessoa, né, que ministrava... Até hoje ela ministra cursos de forma itinerante, que é a professora Lourdinha Machado. Ela já está na área de atuação há 25 anos. E hoje, graças a nós, com a ajuda de Deus, né, nós estamos formando uma parceria. Então, comecei com ela lá atrás, sendo minha mentora em inteligência emocional. Legal, e hoje ela me convidou para fazer parte da equipe dela, né, para a gente fechar uma parceria de trabalho. E aí você fez o curso de inteligência emocional. Então, decidiu, vou dar aula disso. Isso. Então, assim, primeiro eu queria resolver as minhas agruras, né, os meus sofrimentos, as minhas dores com a minha família. Aí eu gostei tanto das técnicas, da forma de trabalhar com inteligência emocional, do autoconhecimento, da inteligência intrapessoal, da inteligência interpessoal, que eu pensei, poxa, eu posso compartilhar isso com as pessoas, posso ajudar mais gente. Né? E aí eu me surpreendi, Valtresca, porque além de ajudar as pessoas, eu podia ser remunerado por isso. Claro. Né? Com 17, 18 anos. E olha que interessante, como eu estava numa fase de alistamento militar, meus pais tinham se separado, e eu estava sem emprego, eu não conseguia, eu fui trabalhar vendendo papel, mas agora um papel diferente, que era o seguro-saúde e o plano de saúde. E a banca? A banca eu tinha vendido para comprar casa, que a relação dos meus pais acabou sendo litigiosa, que, enfim, na época ele não quis... Aí você vendeu pro... Aí eu vendi a banca e eu comprei a casa para a gente morar. E aí depois que eu fui trabalhar com o plano de saúde, eu lembro que eu comecei como vendedor da Golden Cross, em Santo André. O plano era Golden Saúde. Então, assim, eu desenvolvi algumas técnicas baseadas na inteligência emocional de abordagem das pessoas e tal. E me destaquei tanto que eu me tornei supervisor de equipe. Então, eu gerenciava um salão, supervisionava um salão com cerca de 30 vendedores. Né? Me destaquei naquela empresa e me tornei gerente comercial. Para quem está ouvindo a gente e está nessa área de vendas, quero mais uma dica. Eu vou pegar dicas da sua história. Claro. Como se fosse um trilho que a gente fosse percorrendo e a gente vai parar um pouquinho de inteligência emocional, né? Que é... no meu pouco entendimento perante ao seu, é você usar a lógica, né, para gerenciar algo que é uma emoção, não deixar a emoção acontecer por si próprio, né? Sim. Uma técnica para a gente. Então, assim, por exemplo, eu era muito resiliente. Então, por exemplo, eu pegava uma avenida como vendedor, e isso depois eu passava isso para os meus vendedores quando eu fui supervisor. Olha, gente, quando você for trabalhar na rua, você tem de entender que as pessoas têm suas obrigações, as pessoas têm os seus desafios e, de repente, nem sempre você é bem recebido. Então, às vezes, eventualmente, naquele momento, você toma um susto porque, de repente, você é novato, você não tem experiência e a pessoa não te trata tão bem. Quer dizer, falar, agora não tenho tempo. Aí, o que eu fiz? Eu criei uma técnica chamada Lei das Médias. O que eu fazia? Eu entrava num comércio e pulava outro. Eu fazia isso num dia. No dia seguinte, eu voltava naquela mesma rua, por exemplo, a Avenida Cupc. Entrava num comércio e pulava o seguinte. Pulava, simplesmente pulava o seguinte. Daí no dia seguinte, o que eu fazia? Eu voltava na mesma rua, entrava naquele comércio que eu havia pulado. Por quê? Eu queria saber se essas pessoas, normalmente elas se falam, né? Se elas haviam conversado sobre o meu tema. E para minha surpresa, muita gente, você é o rapaz lá do plano de saúde, do seguro de saúde e tal. Então eu atraí a atenção das pessoas. Então uma das formas de inteligência emocional, primeira, é você não desistir, você ser resiliente apesar dos reveses. Você tomou um não aqui, mas não significa que de repente no comércio seguinte ou no cliente seguinte você vai tomar um não. Então eu deixava as pessoas conversarem a respeito do meu trabalho. Né? E depois eu gostei bastante. Isso eu achei bem legal. Né? Então, você aborda exato, pula, exato, vai para outro, e no outro dia você volta e muitas vezes conversava. E uma coisa interessante, Rafa, é o seguinte, que eu falei para ele, gente, e eu percebia essa dificuldade nos vendedores. Uma coisa que eu sempre me preocupei para gerar até empatia imediata com o cliente era lembrar o nome do cliente. Eu via que eles ou trocavam o nome ou esqueciam. Além de lembrar, porque na época eu achava que era só uma técnica de inteligência emocional, mas depois, mais para frente, eu vi que era muito mais do que isso. Né? Então, eu fui buscar recursos, eu fui ler livros, eu sou autodidata também nessa área, para ensinar os vendedores como abordar, como que você deve, de repente, abordar a pessoa pelo nome, por qual nome ela prefere ser chamada, porque às vezes não é o prenome e ser um sobrenome, às vezes é um apelido. Então,
por qual nome que a pessoa prefere ser chamada? Isso já gera uma conexão. Isso é fácil de entender quando você pensa o oposto, né? Quando uma pessoa erra o teu nome... Nossa! Ou troca? O que é pior para você? O que é pior para você? Deixe nos comentários. Quando troca ou quando esquece o nome, né? Não, a técnica que eu uso, quando eu não lembro, eu falo, deixa eu anotar aqui no seu celular, qual que é o seu nome completo? Não é uma técnica. Falo, completo, né? Qual é o seu nome? Eu falo, qual é o seu nome completo? É uma estratégia boa. Como o pessoal te chama, né? Putz, e quando a pessoa chega para você e fala, e aí? E você não faz ideia de onde é a pessoa. Nossa, cara. A técnica que eu uso, eu falo, tô bem, e o pessoal? Esperando que ele fale alguns outros nomes, né? Verdade. Mas realmente, lembrar o nome... Vamos ver se você lembra das pessoas que trabalham aqui comigo. Vamos lá. É o Lucas. E ali dentro? A Laís e a Bia. Muito bem. Aê, garoto! Passou no teste. Ó, então, Ufa. é o seguinte. No próximo Balcast, para quem está ouvindo a gente, vamos falar só sobre memória. Tá Legal, bom? vamos E aí sim. eu quero que você passe algumas técnicas para quem está ouvindo a gente. Perfeito. Você pode dar essa técnica também de decorar nomes? Claro, com o meu prazer. Essa eu lembro. Prazer. Eu lembro até quando você falou da dona Melda. É verdade, Você lembra? Verdade. Não é? É Melda, não é? Essa é Herda. Era Herda? Herda, que eu chamei ela de Osta, era Herda. Esse foi o mico. Pra mim ficou Melda na cabeça. No começo da carreira. Conta essa história pra gente. Não, essa é muito legal porque assim, é um dos micos que eu conto, né? Você vai contar a técnica depois mais detalhada, mas essa técnica como você chama? Da memorização, de associação de associação, imagens. Né? Isso, associação. Conta esse mico que é bom. Não, foi assim. A aluna chegou no início da aula, ela falou assim, professor, me chamou de canto. Ela falou assim, professor Robinson, muito cuidado quando o senhor for pronunciar o meu nome em sala. Daí eu perguntei, mas por quê? Não, porque meu nome é um pouquinho diferente. Eu falei, mas como assim diferente, né? O meu nome ele começa com H. Eu falei, tá, mas como você se chama? Ela falou, Herda. Eu falei, tá. Memorizei, porque assim, eu ensino a pessoa a associar alguma coisa, né? Associa uma coisa parecida. Aí eu imaginei bastante, por exemplo, né? Juliana, banana. Exato. Né? Vera Vela. Isso. É isso. Exato. Entendi. Aí associei uma imagem. Ao nome Herda. Herda, né? Aí você imagina qual imagem que foi, né? E ainda reforcei ainda mais para não esquecer, né? Aí o pior foi durante a aula, cara, quando ela levanta o braço para formular uma pergunta, fala Osta. Não, isso é história, não é possível. Não, é verdade. Aí eu sei que a sala toda riu, menos ela. Ela ficou assim. Ela ficou olhando para mim assim, com aquele olhar, sabe, fuzilante assim, e falou assim, professor, Herda é meu nome. Aí eu, desculpa, eu só tinha... Falei, você tá coberta de razão, o que eu vou falar, né? E aí 17 anos, você foi vender plano de saúde? Eu me tornei, com 17 eu comecei nessa trajetória de vender planos de saúde, eu fazia o pica-pau mesmo, porta a porta, né, como eles chamam. Me tornei supervisor aos 18 anos. No final de 18 para 19 anos, eu fui convidado pela Saúde Unicor, que à época era um convênio que estava crescendo, bombando no mercado, né? Eles estavam com um sistema de anjos da estrada, tinha um sistema de salvamento por helicóptero e tal. Eu sei que nessa época eu já supervisionava não mais uma sala de vendas, mas sim concessionárias. Eram 20 escritórios, cada escritório em média com 30, 40 pessoas, e eu consegui o meu destaque na Saúde Unicor, que foi fechar o maior fechamento do ano, foi com a Associação dos Funcionários Públicos de Santo André, 11 mil vidas foi o fechamento, e eu me destaquei nessa época por esse trabalho. Mas por quê? Porque eu já havia estudado mais técnicas de inteligência emocional, técnicas de vendas, na verdade técnicas de relacionamento, né? Muita gente reclama que a vida não está boa, mas a pessoa não sai para fazer um curso diferente, né? Não sai para aprender algo novo. Né? E às vezes são cursos, por exemplo, de oratória, de inteligência emocional, curso de memorização. Fazem toda a diferença. Que parece que não tem a ver com o negócio da pessoa, né? Ele pode falar, eu vendo plano de saúde, ou então eu vendo carro. O que tem a ver memorização com o que eu faço? Muito. Sim, muito. Se você lembrar o nome dos clientes, se você lembrar um detalhe daquele cliente, você pode ganhar uma venda porque você conquistou, criou uma empatia com essa pessoa. Né? Às vezes um curso de leitura dinâmica vai ajudar você a ler mais livros técnicos do que você precisa. Se desenvolver, exato. Então é fácil falar que a vida não está boa, o difícil é tirar a bunda da cadeira e aprender alguma coisa. Fazer acontecer. Né? E assim, não esperar a vontade de vir, é fazer. Eu fui por necessidade, né? Eu precisava naquela época, mas assim, foi muito gratificante porque as pessoas perguntaram a minha receita. Eu falei assim, gente, a minha receita é justamente isso aí, me capacitar, né? É buscar
compartilhar esse conhecimento com as pessoas, ver isso em campo com os vendedores, ouvir o feedback deles, né, e aprimorar o meu trabalho. E daí isso. Foi já para as palestras, para os cursos? Então, isso foi em 95, né? Nessa época que eu tive o meu primeiro contato com inteligência emocional, com técnicas de oratória para salão de vendas e tal. E aí, em 99, eu conheci o Centro de Aprendizagem Acelerada. Isso na Vila Mariana. O CAA. CAA, ali próximo ao Paraíso, ali, né? Isso, sim, exato. foi lá que eu fiz o curso. Foi lá que você fez o curso. Só que eu fiz em uma outra unidade, acho que na Barra Funda. Na Barra Funda. Foi uma filial que eles abriram na Barra Funda. Inclusive, eu fui escalado, fui destacado para levantar aquela filial. A época que você foi lá, né? Eles estavam no início, tinha um ano de unidade. E existe ainda a empresa, não? Então, ela existe no site, né? Mas assim, espaço físico que eu saiba, não. Não, né? agora eles estão no curso online. Eles formam turmas pontuais em alguns locais, né? Mas foi muito boa a experiência, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, foi o que me ajudaram muito, sabe? O João Bastos, a Júlia Bastos, na época um casal, eles me ensinaram todas as técnicas que a escola ministrava. Eu tirei minha certificação em aprendizagem acelerada lá, né? Apesar de ter feito publicidade e propaganda. Você tem ideia quantos alunos você já formou aí? Nossa, presencial até a última contagem foram 42.300 no ano passado que eu consegui, assim aproximadamente. Que passaram por você? Treinamento presencial, seja em formato de palestra, workshop, curso. Eu notei, eu gostei bastante da técnica da leitura acelerada, rápida. Mas uma coisa que eu não gostava, que eu perdi um pouco daquela leitura tranquila, gostosa, curtindo, né? O olho ele começou a ficar acostumado a varrer a página. Demorou um tempo, aí depois eu voltei, digamos assim, ao normal. Tem alguma técnica para você dizer, hoje eu preciso ler para instrução, ou seja, tem que ser rápido, ou então não? É uma técnica para curtir, eu quero parar e... Então, assim, eu vou ser honesto contigo. Uma das minhas discussões lá com o Centro de Aprendizagem era justamente sobre a leitura dinâmica. Eu fiz o curso, desenvolvi uma velocidade, mas é como você falou, é a prática, né? Com a prática, ou a falta dela, você acaba perdendo um pouco da agilidade, da habilidade mental. Só que a minha discussão era a seguinte, tanto que hoje eu não ministro mais curso de leitura dinâmica. E as pessoas me perguntam, por que, né? Você fez isso lá atrás, por que hoje você não faz mais isso e tal? Porque eu penso... E aí uma questão muito subjetiva, muito pessoal, que a leitura cadenciada, a leitura com qualidade, ela não pode ser rápida, Rafael, né? Para você digerir, degustar, para você curtir, de repente, um autor que você goste, ou mesmo na leitura técnica. Imagina o seguinte, você está tendo um primeiro contato com uma área específica, cujo vocabulário você não domina, né? Aqueles termos técnicos, aqueles jargões e tal. Até o teu cérebro associar o significado ao vocábulo, isso leva um tempo. Tanto que o livro que era escolhido para leitura na última aula era um livro... Eu lembro que era, tranquilo, o maior vendedor do mundo, Og Mandino. Né? Então, assim, é um livro relativamente fácil, com vocabulário tranquilo. Qualquer pessoa com vocabulário médio consegue, em uma velocidade razoável, consegue desenvolver a leitura. Mas saiu dali, a pessoa é formada em educação física, vai ler direito tributário, ela vai ter um abismo pela frente. Não dá para ser rápido. Não dá para ser rápido. Então ela precisa de pausas, o cérebro precisa assimilar o significado das palavras. Então, eu não ministro o curso de leitura dinâmica porque eu particularmente penso, não é que não funcione, ele funciona para algum tipo de leitura. Tá? Um romance, uma coisa tranquila, uma ficção, desde que a pessoa domine o vocabulário. Então, essas ressalvas, elas não eram medidas à época em que as pessoas faziam curso. Quando você tinha uma pessoa que lia muito, que já tinha o hábito até por conta da formação, ou estava em fase acadêmica, ela já tinha uma facilidade maior. Mas hoje em dia, eu falo para as pessoas, a leitura dinâmica ela pode funcionar. Depende do teu histórico e tal. Muita gente me pede hoje, né, para ministrar curso de leitura dinâmica, e eu dou uma esquivada assim, porque eu falo, gente, não é para todos. Tudo está para todos, mas nem todos estão para tudo. Uma outra questão que eu levo em consideração também, Rafa, é a questão biológica. A mulher, naturalmente, ela tem a visão periférica mais desenvolvida que a dos homens. Claro que há exceções. Para quem treina na leitura dinâmica, ou treinou como é o meu caso, o seu caso, já tem uma amplitude maior. Mas, normalmente, nas mulheres, isso é mais evidente. Então, via de regra, teriam uma facilidade maior para uma técnica de leitura dinâmica. Então, eu tenho ressalvas. Tá? Então, assim, eu acredito na técnica, porém, com algumas restrições aí que não...
Para mim, o que funcionou mesmo foi a cadência, ler um pouquinho todos os dias. Né? Hoje o hábito é importante da leitura. Para mim já é habitual, eu paro todos os dias de manhã, pego o meu livro, leio, e é muito mágico quando você cria esse hábito. Exato. Porque nos momentos que você está tranquilo, às vezes está numa fila, alguma coisa assim, ao invés de pegar o celular para ficar brincando com o Facebook, já tiro o livro e já curto o livro. Exato. Bom, o Robinson, você tá com um curso aí, né, Robinson? E você falou que ia deixar um link especial aí para a turma? Conta aí pra gente. Esse é um novo projeto, né? Que eu amo de paixão. Assim, eu sou apaixonado pela memorização. Eu acabei até me destacando no CA por isso. Por técnicas mnemônicas ou de memorização. E para quem não sabe o que é mnemônico, né, eu acho legal até falar que é uma história curtinha, né, refere-se à deusa grega da memória, Mnemosine, que era uma das esposas, uma das esposas de Zeus, a deusa, né? Da memória. Deusa da memória. É uma história, uma deusa, né, mítica, né? E a mãe das musas, né? Então tudo que for relacionado à memória está relacionado com o Mnemosine, o mnemônico. A mnemotécnica é a técnica de associar. Associações. Associações. Porque a nossa memória, ela funciona de 3 formas, basicamente, né? Para quem quiser depois se aprofundar nesse assunto, por associação, por emoção e padrão. Padrão seria a repetição, né? É a mesma coisa. Se eu perguntasse para você, o que você comeu na terça-feira da semana retrasada à noite, você lembra? Não lembro. Então, eu tive um aluno em sala que na hora ele levantou o braço e respondeu. Falou, professor, eu lembro. Aí eu perguntei o que foi. Ele disse pão com ovo. Mas eu, por quê? Não, porque eu só como isso à noite. Bom. Aí o que foi aí? Um padrão. Padrão. Né? É aquela pessoa que faz dieta, ela vai lembrar o que ela não comeu. Né? Agora imagina se aquilo que você comeu tivesse feito mal. Você tivesse passado a noite inteira lá no troninho, brincando de planta. Aí você lembra. Não só do miserável, porque associou uma emoção negativa. Porque tem emoção junto. Exato. Então, uma emoção... E a associação. Então, associou a uma emoção. A associação entra aí. Né? No próximo, vamos falar só disso. Só disso. Tá? Para quem quiser conhecer o curso dele, para os meus ouvintes... Então, nós temos esse curso fantástico, tem uma super promoção aí. É assim, cara. Ali está compilado tudo o que eu aprendi aí nesses 18 anos de memória e concentração. Quanto tempo? Quantas horas tem esse curso? Então, eu segui uma regra daquele sociólogo italiano, do Vilfredo Pareto, né, de 80-20. Então, assim, um curso que seria de 8 horas, eu consegui customizar em 1h30. Então, uma compilação do meu livro, do meu DVD e do meu CD de áudio. 1h30 de curso. Tá? Memorização. Memorização e concentração intensivo. Tá? Turbine sua memória e desperte o seu potencial mental com PNL, porque eu tenho formação em programação neurolinguística também, né? Tem várias formações aí. Então, se você der sorte de ser um dos 100 primeiros, né? Então, a ideia é ser 100 primeiros apenas. Aí você vai ver que o curso de 144 está por... 144 com 99 centavos. Tá. 86% de desconto. 86%? Uma Black Friday quase. Nossa. R$19,99. Nossa, é hiper barato para a pessoa. 100 primeiros nessa semana, porque depois aí a gente... Bom, então se você estiver ouvindo esse Ballcast no momento certo, depois não vai adiantar. Daqui a 2 meses, não está funcionando o link. Vai fazer o quê? O link eu vou deixar, você que está vendo a gente em vídeo, eu vou deixar na descrição. Para quem está ouvindo a gente em áudio, bit.ly, é isso? Isso. / Turbine sua memória. Turbine sua memória. Junto, o T, o S e o M em maiúsculo, porque o bit.ly ele não aceita se não for. Então, bit em minúsculo, .ly / turbine sua memória. Isso. Quem estiver vendo por vídeo vai estar na descrição também. E rapaz, só para você ver como que são as coisas, ele é o único curso recomendado pelo campeão latino-americano de memória. Um amigo nosso, inclusive. Alberto Deliso. Ele é campeão. O vídeo, tá lá, ele é campeão em hipnose, em memória. Ele é campeão em tudo, esse cara, viu? Exato, ele indicou o curso aí, né? Robinson, muito legal falar contigo. Eu que agradeço. No próximo a gente vai falar só sobre memória. Se você que está me ouvindo, quer conhecer mais sobre o meu trabalho, é só entrar em rafaelbaltresca.com.br e tem também o site do Ballcast, www.ballcast.com.br. Vejo vocês então na semana que vem com mais Ballcast. Show. Valeu! Gratidão. Tchau!